O gigante asiático vermelho, a China, tem planejado diversas formas de invadir a pequena ilha de Taiwan há anos, por meio do estreito de 180 quilômetros que separam as duas áreas. Em 2019, a Marinha de Libertação da China praticou um dos maiores eventos simulados de invasão anfíbia no Mar de Bohai, que contou com helicópteros, tropas terrestres, frotas navais e escolta de ataque e navios de desembarque anfíbio. Um teatro intenso de operação que simulou a invasão pelas características muito similares em profundidade, região costeira e clima. Preocupado com esta corrente desordeira rumo a um conflito de grande dimensão na Ásia, os americanos correm contra o tempo na busca de subsídios próprios e fortalecimento bélico de Taiwan, visando minimizar qualquer tratativa militar chinesa sem precedente, para assim dar à nação a possibilidade de responder por si própria e aguardar as potências aliadas socorrerem. Este teatro de ação de condições de luta é muito contraditória, e isso está sendo colocado em prática na guerra em curso no leste europeu. Um centro de análise e estudo não governamental dos Estados Unidos simulou recentemente uma invasão chinesa de Taiwan em 2026 e publicou seus resultados que foram espantosos, o que sugere que um conflito sobre Taiwan resultaria em milhares de baixas entre as forças chinesas, americanas, taiwanesas e japonesas. E a China provavelmente perderia o controle da guerra. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, com sede em Washington, nos Estados Unidos, foi o responsável pelo relatório. Realizou então simulações de jogos de guerra de um possível conflito sobre Taiwan, uma questão de grande preocupação entre os líderes militares e políticos na Ásia e nos Estados Unidos. Geralmente, essas organizações utilizam software avançado instalado em supercomputadores. Isso também é feito pelas equipes de engenharia e alto comando do exército americano. De acordo com os resultados das simulações, ao final do conflito, pelo menos 2 porta-aviões americanos seriam afundados no Pacífico, enquanto a modernizada Marinha do Exército Popular de Libertação da China, a maior força naval do mundo, estaria em desordem. Apesar de emergir vitorioso no conflito, os militares americanos seriam deixados em um estado aleijado, tanto quanto as forças derrotadas do Exército Popular Chinês. Estas são algumas das conclusões a que chegou o Centro de Estudo americano, depois de ter conduzido o que descreve como uma das mais extensas simulações de jogos de guerra já realizadas sobre uma possível guerra por Taiwan, a nação insular de 24 milhões de habitantes que o Partido Comunista Chinês reivindica como parte de seu território soberano e pretende se reunificar com o continente chinês. O Centro de Estudo executou ainda 2 dúzias de cenários de guerra, cujos resultados foram publicados em um relatório intitulado A Primeira Batalha da Próxima Guerra. Na maioria dos cenários, a Marinha Americana normalmente perdeu 2 porta-aviões e 10 a 20 grandes combatentes de superfície, enquanto o relatório estima que cerca de 3.200 soldados americanos seriam mortos em 3 semanas de combate, quase metade do que os Estados Unidos perderam em 20 anos de guerra no Iraque e no Afeganistão. Quer ajudar a continuidade do nosso trabalho no YouTube? Faça um Pix para a chave canal@aramilitaroff@gmail.com. Isso ajuda muito o nosso trabalho diário. Já a China também sofreria muito. Sua marinha estaria em frangalhos, o núcleo de suas forças anfíbias estaria quebrado e dezenas de milhares de soldados prisioneiros de guerra. O relatório estima ainda que a China perderia 155 aviões de combate e 138 navios principais e cerca de 10.000 soldados seriam mortos. Segundo ao que consta no relatório, foram executados 24 cenários de jogos de guerra para abordar 2 questões fundamentais. A invasão teria sucesso e a que custo? O relatório disse que as respostas prováveis para essas 2 perguntas são: não teria sucesso na invasão. E os custos disso tudo seriam enormes. Os resultados, resumidos no início, afirmam que a invasão sempre começa da mesma maneira, o que implica um bombardeio inicial que destrói a maior parte da marinha e a força aérea de Taiwan nas primeiras horas das hostilidades. Apoiada pela poderosa força de foguetes do Exército Popular, a marinha chinesa cercaria Taiwan.
interceptaria e impediria qualquer tentativa de levar navios e aeronaves para a ilha sitiada. Dezenas e milhares de soldados chineses cruzariam o estreito em uma combinação de embarcações anfíbias militares e navios row-on, row-off, enquanto o ataque aéreo e as forças aerotransportadas pousavam atrás da cabeça de praia. No entanto, o cenário de linha de base mais provável, a invasão chinesa vacilaria rapidamente, pois as forças terrestres taiwanesas, apesar do massivo bombardeio chinês, fluiriam para a cabeça de praia, onde as tropas invasoras lutam para acumular suprimentos e se mover para o interior. Enquanto isso, os submarinos, bombardeiros e aeronaves de caça ao ataque dos Estados Unidos, muitas vezes apoiados pelas forças de autodefesa do Japão, paralisam rapidamente a frota anfíbia chinesa. Assim, estamos falando de uma frente unida asiática entre Taiwan e Japão, certamente com a Coreia do Sul e Estados Unidos como cobertura. Além disso, mesmo que a China realize ataques às bases japonesas e aos navios de superfície americanos, os ataques não serão capazes de mudar o resultado, que é Taiwan permanecer autônoma. O relatório também observa que, para o conflito ocorra da maneira mencionada, Taiwan deve resistir e não capitular, ou seja, não se render. Isso ocorre porque algumas forças japonesas sempre conseguem pousar na ilha, e as forças terrestres taiwanesas devem ser capazes de conter qualquer cabeça de ponte e contra-atacar com força à medida que a logística chinesa enfraquece. Além disso, o relatório também observa que as forças terrestres taiwanesas têm grande fraqueza e recomenda que Taiwan preencha suas fileiras e conduza treinamento rigoroso de armas combinadas. As forças terrestres devem se tornar o centro do esforço de defesa de Taiwan. O relatório também destaca a importância do papel dos Estados Unidos na preparação e engajamento na preparação de combate, afirmando que não existe um modelo ucraniano para Taiwan. De acordo com os especialistas do CSIS, em tempos de paz, os Estados Unidos e Taiwan devem trabalhar em conjunto para fornecer à pequena ilha as armas do que precisam, pois Taiwan deve começar a guerra com tudo o que precisa. Ao contrário da atual guerra Rússia-Ucrânia, onde a Rússia não foi capaz de interditar o fluxo terrestre de armas para a Ucrânia, a China não pode isolar Taiwan por semanas ou mesmo meses. A carteira de entregas de armas para Taiwan, que já era de mais de 14 bilhões de dólares em dezembro de 2021, agora chega a cerca de 18,7 bilhões de dólares, segundo autoridades do Congresso americano. No entanto, políticos americanos estão tomando medidas para acelerar a entrega. Por exemplo, os legisladores dos Estados Unidos aprovaram uma legislação em dezembro de 2022 que financiará a venda de armas e autorizará a possível transferência de armas para Taiwan a partir dos próprios estoques militares americanos, que já estão reduzidos atualmente. A legislação também exige que o governo dos Estados Unidos acelere a transferência de armas. Como já destacado, mesmo que os relatórios indiquem e prevejam uma vitória para os Estados Unidos e seus aliados, o sucesso teria um alto custo e não incluiu a possibilidade da participação de aliados chineses. Os Estados Unidos e o Japão perderiam dezenas de navios, centenas de aeronaves e milhares de militares. Tais perdas prejudicariam a posição global dos Estados Unidos por muitos anos. O YouTube segue reduzindo o engajamento e monetização de muitos canais, como o Área Militar. Então peço sua ajuda para manter o nosso trabalho diário através de um Pix. Canal areamilitaroff@gmail.com. Siga o nosso trabalho no Twitter e no Instagram pelo @areamilitaroff. Peço também para que se inscreva no canal e ative o sino de notificação para ajudar em muito o nosso trabalho diário.